galera, canal Ciência na Pandemia no Ar, professora Daniele. Tema de hoje, puberdade. Quando se fala em puberdade, nós temos várias perguntas relacionadas a esse tema. Na verdade, a puberdade é o início do processo reprodutivo. Isso depende muito das relações sociais, culturais e psicológicas que vai envolver esse período. É um período de transição. Nós sabemos que existe um ciclo da vida, o ciclo vital. Quando a pessoa nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, esse processo do crescimento, para o processo reprodutivo, nós vamos ter essa fase da puberdade, que é o início da adolescência. A adolescência, não tem uma fase definida, mas é a fase que você vai se transformar de criança para adulto. Por exemplo, nas meninas, mais ou menos acontece entre 9 e 15 anos. Nos meninos, entre 10 a 14 anos. Então, é um período que é variável, tá? E isso tudo vai envolver principalmente mudanças hormonais, O corpo vai sofrer transformações importantes que vai marcar essa mudança. Então, esse período é um período de grandes conflitos. Quando você se olha no espelho, você se acha diferente, esquisito. Então, por isso que é importante aquela conversa com a família, o auxílio dos professores e também dos profissionais de saúde. As meninas podem ter um contato com um profissional que seria um ginecologista, os meninos um urologista. Então, é fase de transformações, de mudanças. Então, nós temos dois sistemas muito importantes no nosso corpo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esses dois sistemas é que comandam as ações do organismo. E quando eu falo em sistema endócrino, eu falo em glândulas. Então, as glândulas, elas são responsáveis pela produção de substâncias chamadas de hormônios. Os hormônios são substâncias que vão cair diretamente na corrente sanguínea. E esses hormônios, justamente, vão acelerar, vão fazer o processo dessa transição. E vai ter as alterações que a gente vê das meninas e os meninos, as características secundárias e primárias sexuais que vão aparecer. Por exemplo, vamos falar das meninas aí, no caso. As meninas é marcado num período que a gente chama de início da menstruação, que é a menarca, que é a primeira menstruação da menina. A menstruação, ela confere justamente que esta menina já está começando a se adaptar para que no futuro ela possa gerar um filho, se ela quiser. Então, são hormônios que vão atuar nessas ações aí. Aí nós temos mudanças importantes no corpo, por exemplo, da menina. A gente vai perceber o surgimento dos seios, o aparecimento de pelos nas axilas. Aí tem que usar aquele bastante desodorante, porque é um período difícil, porque tem um suor muito intenso, geralmente a gente sua muito, aparecimento de espinhas, acnes no rosto. Tem adolescentes que têm menos, mas tem outros que têm mais. Mas não se preocupem com isso, porque existe tratamento, tá? Mas não pode, espremer a espinha, porque aí vai ficar marcado. Pode procurar um profissional, que é o dermatologista, para ajudar nesse processo, E outras coisas que vão surgir também. Por exemplo, na menina, vai ter o aumento da região do quadril, as pernas também vão aumentar, engrossar. Essa região todinha aqui vai ser preparada para quê? Para que se um dia essa pessoa possa gerar um filho. Então, são mudanças que vão surgir. E a partir do momento que a menina tem a primeira menstruação, todo mês ela vai ter esse processo. Ou, às vezes, desregula um pouquinho, porque está no início ainda. Então, o médico vai auxiliar, tá? Agora, só as meninas se transformam? Não, os meninos também. A gente vai ver que os meninos vai ter o surgimento de barbas, o pelo no rosto, axilas, pernas, região do peito também vai aparecer pelos. Também, como nas meninas, vai ter os pelos pubianos que vão aparecer. Surgimento também de acnes, espinhas, também vai aparecer no menino. E uma coisa interessante é a mudança da voz. A gente vê que, às vezes, quando criança, tem uma voz mais afinada. Mas os meninos, o que acontece? Com as cordas vocais, elas vão engrossar. E aí começa a mudar aquele tom de voz, vai engrossar a voz. Então, são características que a gente visualiza externamente, que ao olhar o espelho, você vai observar que você está se transformando.
Então você está na adolescência, tá? Então não é preciso desesperar, é normal, isso vai acontecer. É uma das fases de tantas outras que se vem pela frente, que vocês também vão conhecer. Então nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito dessas transformações que acontecem, né, no nosso organismo, desses hormônios que vão fazer parte dessa transformação do nosso corpo, e falar um pouquinho das questões culturais, que isso vai influenciar também nesse processo de transformação, ok? Então vamos lá. O corpo humano está em constante transformação. Em certa fase da vida, começamos a fazer a passagem da fase de criança para o mundo adulto. A adolescência é um período de transição com transformações marcantes, não só do ponto de vista físico, mas nos aspectos psicológicos e sociais. O ser humano apresenta desde o nascimento características sexuais externas e internas. As características sexuais externas são chamadas características sexuais primárias. A adolescência é o período de transição entre a infância e a fase adulta. A adolescência não tem tempo determinado para o início ou término. Dúvidas e conflitos fazem parte da adolescência. A adolescência ela é influenciada por elementos culturais que variam nas diversas sociedades e sofrem alterações com o passar do tempo. A puberdade indica que logo o organismo estará pronto para o processo reprodutivo. No sexo feminino, geralmente ocorre entre 9 e 15 anos, já no sexo masculino, dos 10 aos 14 anos. O amadurecimento sexual depende das questões culturais e psicológicas no qual diferem os seres humanos dos outros animais. Deve-se manter diálogo nesta fase com a família, profissionais de saúde e professores para saber lidar com as dúvidas e conflitos existentes nesse período. Homens e mulheres desempenham vários papéis sociais. Hoje as mulheres estão inseridas na sociedade muito mais do que anos atrás, porém ainda existem problemas na sociedade em diversas questões, como igualdade de salários e violência contra a mulher. Independente da orientação sexual, todos deverão ser respeitados. A puberdade, biologicamente falando, envolve questões hormonais. Hormônios são substâncias lançadas diretamente na corrente sanguínea e vão a regiões do corpo onde terão efeito. As glândulas endócrinas são responsáveis pela produção dos hormônios. O conjunto de glândulas forma o sistema endócrino. O sistema endócrino e o sistema nervoso são responsáveis pela manutenção do equilíbrio interno do corpo e na coordenação de diversas funções do organismo. Podemos citar como funções do sistema endócrino a regulação do crescimento, desenvolvimento e metabolismo. As principais glândulas são hipotálamo, hipófise, as glândulas tireoideas, as paratireoideas, as suprarrenais, timo, pâncreas, ovários e os testículos. O hipotálamo localiza-se no cérebro, no qual estabelece integração entre o sistema nervoso e endócrino. O hipotálamo é responsável pelo equilíbrio interno do corpo. A ocitocina e o hormônio antidiurético ADH são produzidos pelo hipotálamo e armazenados pela hipófise. A ocitocina é responsável pelas contrações do útero na hora do parto e a liberação do leite materno durante a amamentação. O ADH controla a retenção de água no organismo. A hipófise fica abaixo do hipotálamo. Ela produz vários hormônios sob o comando do hipotálamo. Os hormônios podem atuar em outras glândulas endócrinas ou diretamente em células e órgãos. Na puberdade feminina, os ovários produzem hormônios sexuais que são o estrógeno e a progesterona. Estes hormônios são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias femininas. As características sexuais secundárias femininas são acúmulo de gordura nas nádegas, coxas e quadris no qual ficam arredondados, desenvolvimento das mamas, aparecimento de pelos na região pubiana e axilas, e alargamento dos ossos da bacia.
Nas alterações hormonais temos o aumento do suor, oleosidade na pele e surgimento de cravos e espinhas. O que marca a puberdade feminina é a primeira menstruação chamada de menarca. A menstruação é a eliminação de parte do tecido de revestimento interno do útero, que estava preparado para uma possível gravidez. A eliminação desse tecido provoca sangramento e ocorre pela abertura da vagina. Na puberdade masculina, os hormônios produzidos pela hipófise estimulam os testículos a produzir hormônios sexuais, principalmente a testosterona. A testosterona é responsável pelas características sexuais secundárias masculinas. As características sexuais masculinas são alargamento dos ombros e do tórax, surgimento de pelos nas axilas, peitos e braços, pernas, rosto e na região pubiana e o desenvolvimento dos testículos. Na puberdade, o menino começa a liberar o sêmen, o esperma. O sêmen é uma mistura de líquidos, espermatozoides e gametas masculinos. A ejaculação é a eliminação do sêmen. Nos meninos também aumenta o suor, a oleosidade da pele e o surgimento de cravos e também de espinhas. Na puberdade, os meninos também têm o engrossamento das cordas vocais, fazendo com que a voz se torne mais grave. A acne e as espinhas podem ser tratadas com dermatologistas. Importante não espremer. A ginecomastia é o desenvolvimento de mamas nos meninos na puberdade, porém, na maioria das vezes, é temporário. Muitos na puberdade acabam deixando a escola para trabalhar devido às condições familiares. Deve-se ressaltar que existe uma legislação em relação ao trabalho dos jovens. A educação ela é obrigatória e garantida pelas leis brasileiras. Galera, agora vocês já sabem o que é a puberdade, o que acontece no processo da adolescência, as transformações. O importante é conhecer, entender como funciona o nosso corpo. Então, espero que vocês tenham gostado, ok? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha, tá bom, para a professora. Fiquem com Deus, fiquem na casa de vocês, ainda não é momento de retorno, vamos cuidar da nossa saúde, precisamos vencer esse vírus. A paciência e a prudência é o melhor resultado que nós vamos ter, tá bom? Um grande beijo. Coraçãozinho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. E outra coisa, não gostei, volta, deixa eu fazer de novo, não gostei.